Olá pessoal, olá terceiro ano. Vamos iniciar mais uma aula dessa semana, tá certo? Que é a nossa aula de História. Vamos iniciar um conteúdo novo, tá certo? Na nossa terceira unidade, que ele fala sobre os estrangeiros na colônia. E esses conteúdos estão na página 372 e 373. Bem pessoal, nos estudos anteriores falamos, sobre o processo dos portugueses que vieram morar no Brasil. E assim foi iniciando essa forma de moradia deles aqui, né? Eles começaram a construir novos povoados, porque antes dos portugueses chegarem, tínhamos os índios, que tinham as suas famílias, o seu povoado, que tinham as suas tradições, as suas atividades com os recursos naturais que tinham aqui, mas a partir da chegada dos portugueses, eles começaram a colonizar o nosso país, fazer as suas divisões e assim pegar dos nossos recursos naturais e assim desenvolver novas atividades econômicas. E como era isso? Eles pegavam os recursos que eram produzidos aqui no Brasil e levavam para os outros países, para serem comercializados, serem vendidos. E a partir dessa colonização que foi tendo, outros países, foram vindo com a sua população para cá. Um deles foram os africanos, que logo de início eles foram escravizados pelos portugueses para que eles fizessem os seus trabalhos que os portugueses precisavam para essa exportação de recursos naturais do Brasil. Então, o que os africanos faziam? Eles trabalhavam para os fazendeiros, como vimos um pouquinho sobre a sociedade açucareira, Tinha lá as plantações de cana-de-açúcar, os negros iam fazer a plantação, a colheita e o transporte dessa cana-de-açúcar às casas de engenho para ser produzido o açúcar, E esse trabalho todo era feito pelos escravos. E eles não tinham boas condições para viver, Eles viviam nas senzalas, em um local que não era adequado para eles, a partir da forma que os fazendeiros exigiam que eles ficassem, tá bom? Então, nessa nossa unidade, vamos falar um pouquinho sobre os africanos no Brasil. Eles tinham essa forma, de colonização exploratória, porque eles exploravam o trabalho dos africanos. O governo de Portugal, eles precisavam de mão de obra. E o que é mão de obra? São os trabalhadores que iriam fazer esse processo de cuidar das terras, cuidar dos animais, de produzir, o açúcar, como vimos lá na sociedade açucareira, colher alguma coisa que os fazendeiros mandavam eles plantar. Então, todo esse trabalho de plantar, de colher, de separar, de produzir, era feito pelos africanos. Então, chamamos de mão de obra, porque eles estão trabalhando ali com as mãos deles, eles estão fazendo coisas com as suas próprias mãos. Então, por isso que se chama de mão de obra. Então, eles faziam esse trabalho no engenho, a colheita, a plantação, a parte de extrair algum recurso do que foi plantado, certo? E eles não tinham condições adequadas para viver. Então, eles eram forçados a trabalhar para os fazendeiros, tá certo? Eles não estavam fazendo aquilo porque eles queriam, eles foram forçados. Por isso, foi o período de escravidão, porque eles foram transformados em escravos. Eles faziam apenas o que os fazendeiros mandavam, tá certo? Então, aqui fala bem direitinho sobre o tempo, que continuou sendo explorado, tá certo? Esse trabalho dos africanos e que foram muitos anos eles sendo trazidos para a colônia de Portugal, tá certo? Foram 350 anos onde milhares de africanos foram trazidos à colônia de Portugal. Homens e mulheres tornavam-se escravos em terras africanas após a derrota em guerra pela conquista de novos territórios. Então, eles começaram a ser escravizados a partir dessa guerra que teve no seu país, certo? E também existiam pessoas escravizadas por dívidas ou atitudes criminosas. Então, além deles serem forçados a saírem do seu país para fazer um trabalho que não dava condições necessárias para eles,
alguns deles eram forçados porque eles cometeram algum crime, tá certo? Ou porque deviam àquele governo, aquelas pessoas. Então, muitos africanos escravizados foram vendidos a traficantes de escravos, que os obrigavam a embarcar em navios para outro continente. Então, eles realmente foram obrigados a sair daquele local, né, das suas casas, do seu país natal, para ir para outros locais trabalhar de graça. E aqui fala um pouquinho sobre o mercado de escravos, que fala como é que eles eram vendidos, como era feita essa forma de troca de uma pessoa ser vendida para outra e essa pessoa que estava vendendo recebia uma quantidade por eles. Então, além das péssimas qualidades de transportes que era feito, né, com essas pessoas, eles eram vendidos como se fosse uma peça de roupa, um animal, tá certo? Eles eram vendidos de qualquer forma. E isso sabemos muito bem que não é correto. Esse tempo de escravidão acabou, mas deixou muitas marcas negativas e tristes para esses povos africanos. E além dessa venda dessas pessoas, eles eram marcados pelos seus donos para que eles não fugissem e caso eles fugissem, eles soubessem de quem era aquele escravo. Tá certo? Então, todo esse conteúdo sobre essa vinda dos africanos para o Brasil, como foi feito o transporte deles, como eles eram vendidos, né, de fazendeiro por fazendeiro, e essas condições que eles não tinham, né, de saúde, de cuidado, de local para se viver, eram condições inapropriadas para algum ser humano viver, tá certo? Então façam os estudos sobre a história, né, dos africanos a partir de como eles eram escravizados, tá certo? Que vocês vão falar um pouquinho sobre como foi esse processo da escravidão pelos portugueses, né, desses povos africanos. Então façam a atividade, façam a leitura. É um processo histórico muito doloroso para muitas pessoas, pois marca um período que as condições, né, era a partir das divisões de pessoas pela cor que cada um tinha. E sabemos muito bem que isso não é certo, tá certo? Tá bom? Então façam a atividade, tá certo? Façam a leitura, que vamos falar mais sobre essa forma que os portugueses trouxeram os africanos para o Brasil, tá bom? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!